tô me sentindo muito chique com isso aqui, né? Na moral. E aí, gente, todo mundo acordado já? Todo mundo bebeu o cafezinho? Beleza? Espero que ninguém durma na minha palestra. Ih, vocês respondem, né, mas eu não tô habituado com a interação. Mas então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como o PHP funciona na web. A história de como ele começou funcionando na web e como a gente pode executar o PHP hoje. Então, caso alguém não me conheça, meu nome é Vinícius Dias, mas caso me conheçam, meu nome continua sendo Vinícius Dias. Hoje em dia está rolando até um papo sobre essa certificação. Quando eu fiz os slides, a certificação ainda existia, mas eu sou certificado tanto pela Zend quanto pela iMasters. Eu trabalho para uma empresa americana, então caso alguém tenha dúvidas sobre como é trabalhar para uma empresa de fora, no Coffee Break vocês podem perguntar, eu estou aí para responder. E provavelmente a maioria que me conhece da Alura. Eu gravei alguns poucos cursos lá, então falei um pouquinho de PHP. Caso alguém queira me adicionar, minhas redes estão aí. No Twitter eu tendo a falar mais de tecnologia, no Instagram eu costumo postar mais sobre Vasco, então não sei se interessa a todos. E um convite especial, obviamente, para vocês se inscreverem no meu canal. Eu não podia vir e não fazer um jabá. Dias de Dev, o nome do canal, ele está numa pequena pausa, mas já já eu estou de volta. Então convido todo mundo a se inscrever. Eu falo majoritariamente sobre PHP lá, mas assuntos anexos também. E agora, para o último recadinho, o último pedido, eu vou pedir para que vocês deem um feedback dessa palestra. Porque, assim como, poxa, já falaram sobre o evento, que existe a dificuldade, existe muito trabalho, para preparar o conteúdo a gente também se prepara, a gente faz um esforço. Então, peço que vocês deixem um feedback. No final da palestra vai ter o QR Code de novo, um pouco maior, mas agradeço se vocês puderem falar que o certo é biscoito, não bolacha, qualquer feedback é válido, beleza? Agora vamos efetivamente falar sobre PHP. Neste belo desenho, nessa bela ilustração, a gente tem um pouco do funcionamento da web. Porque para a gente falar como o PHP funciona na web, a gente precisa ter claro como a web em si funciona. Então, basicamente, quando a gente vai acessar uma página, eu vou acessar lá, localweb.com.br, através de algum cliente que utiliza o protocolo HTTP, eu faço um pedido para algum servidor. Esse servidor faz o que tem que fazer, bate no banco de dados, chama outro serviço, faz o seu processamento e devolve essa resposta também no protocolo HTTP. Então, hoje a gente vai focar nessa partezinha, no que acontece dentro de um servidor web. Então, o PHP vive nessa parte. E eu sei que, muito provavelmente, isso já é óbvio para muitos dos que estão aqui, mas ainda assim acontece bastante confusão de gente perguntando como que eu posso abrir a câmera no navegador utilizando o PHP, sendo que o PHP não está rodando no navegador. Então, é importante ter isso claro. Mas, então, nessa parte, onde o servidor está executando o nosso código PHP, como que o PHP efetivamente é executado? Como que a instrução chega no PHP e como que ela é devolvida? Inicialmente, quando isso tudo era mato, a gente utilizava um protocolozinho, uma interface chamada CGI, que é Common Gateway Interface, que é uma forma de você comunicar utilizando um processo. Então, como funcionava? Tinha literalmente um programinha rodando, que na verdade ele não ficava rodando, e esse é um ponto importante. Tinha um programinha em C, em C++, um programa binário mesmo. A requisição chegava em um servidor web, por exemplo, o Apache, e esse servidor web executava aquele comando, aquele programa exibia na tela ou algo do tipo, né, mandava para a saída a sua resposta em HTML, por exemplo, e essa saída era devolvida pelo servidor web. Então, isso tinha, obviamente, alguns problemas, mas, basicamente, o que acontece? A cada nova requisição, um novo processo era criado, esse processo recebia todas as entradas, fazia o processamento que tinha que fazer, devolvia a resposta e o processo morria. Então, imagina que a cada requisição eu tenho todo o custo de criar o processo, alocar a memória, inicializar recursos e tudo mais. Então, isso obviamente foi ficando caro. Só que quando isso nasceu, era mais do que o suficiente. Porque, primeiro, o processamento que acontecia não era tão pesado, vamos dizer assim, a gente não tinha tanta complexidade na web, e também a demora era comum na época, a gente tinha internet discada, então uma demorinha, uns 2 segundos a mais no nosso servidor não faria tanta diferença. Então, assim nasceu o PHP na web. E eu vou dar um exemplinho aqui de como esse tipo de coisa pode rodar. Eu tenho aqui um código em C++, que é simplesmente, espero que dê para ver, acho que dá, ele simplesmente é um programa que quando você executar, ele vai exibir na saída padrão, ou seja, se você está no terminal, ele vai exibir na tela o content type, que aqui, como a gente sabe, isso é um cabeçalho HTTP,
E depois ele cria um HTMLzinho. Então, repara que dessa forma eu conseguia ler entradas do usuário. Então, eu podia ler através de variáveis de ambiente para pegar o método da requisição, eu podia pegar qual foi a URL que está chegando, eu conseguia ter acesso a essas informações. E na entrada do processo, como se eu estivesse lendo do teclado, eu recebia o corpo dessa requisição. Então, assim eram feitos programas web naquela época. E o que acontece? O PHP nasceu, tipo hoje a gente tem o Blade, tem o Twig, a gente tem essas template engines. O PHP era uma template engine para C, na época. Então, era um conjunto de bibliotecas para facilitar a escrita do HTML. Então, o código era em C, C++, e o PHP era esse conjunto de ferramentas para criar a visualização, para que eu não precisasse ficar fazendo essa gambiarra de exibir conteúdo HTML dentro do meu programa em C. Então, a ideia era separar os recursos. Então, eu vou dar um exemplinho disso daqui rodando. Eu tenho um Apache configurado. Então, o Apache ele vai receber uma requisição quando eu mandar para /cgi bin /teste.cgi, que é o que eu já compilei desse código, ele vai executar esse C++ e exibir a saída para mim. Então, eu vou executar o Apache aqui. E se eu abro no meu navegador, agora já deve estar disponível, eu consigo recuperar a informação do método. E só para vocês verem que eu não estou mentindo, que isso realmente está recuperando o método, se eu faço uma requisição com delete, na resposta eu também tenho o método delete chegando para mim. Então, o que acontece? Eu tinha códigos em C, esses códigos em C faziam todo o processamento, e o PHP nasceu como uma template engine, como uma forma de separar as responsabilidades e, basicamente, criar as nossas views. E tem uma fala do Rasmus, que é o criador do PHP, que ele diz que desistiu de tentar entender esse mundo moderno quando estavam criando template engines para a template engine que ele criou. Então, hoje, o PHP realmente é, obviamente, uma linguagem de programação, mas ele não nasceu dessa forma. Então, CGI era como a gente executava programas na web antigamente. Só que a web foi evoluindo. A web foi crescendo em complexidade, em tamanho, em número de pessoas acessando. E esse custo que a gente tem de criar um novo processo a cada requisição foi se tornando mais caro. E, além disso, o PHP em si ele foi crescendo para além de um conjunto de bibliotecas em C. Ele foi se tornando uma linguagem de programação. E, conforme ele foi evoluindo, a gente entrou na era Apache. Então, Apache, como eu já falei, ele é um servidor web. Apache, na verdade, é uma organização, mas que possui um servidor HTTP. E esse servidor HTTP, durante muito tempo, era a opção para a gente trabalhar com PHP. Não era uma das, era a opção. Ou você trabalhava com Apache, ou você não estava usando PHP, certo? Você estava fazendo alguma coisa muito diferente. Então, como funciona essa integração com Apache? Assim como em trabalhos escolares sempre tem uma pessoa que faz todo o trabalho, o Apache pegou essa responsabilidade e falou, eu vou cuidar de tudo aqui dentro. Então, o Apache tinha dentro dele um módulo, assim como no PHP a gente tem extensões, o Apache tem um conceito similar, então existia um módulo de PHP. Então, dentro do processo do Apache, que é um servidor web, tinha embutido um interpretador do PHP. O que isso quer dizer? O servidor web subiu, ele está pronto para receber requisições, o processo do PHP, o interpretador, ele já subia junto. Então, a cada nova requisição, eu não precisava criar o PHP de novo, inicializar o PHP. E isso diminuiu bastante o custo naquela época. Então, como isso funciona hoje em dia? Deixa eu mostrar aqui. Hoje em dia não, né? Porque hoje em dia isso também já não é tão moderno assim. Mas, aqui em mod PHP, a configuração, por exemplo, um Apache, uma imagem do Docker normal do Apache, já vem com o módulo do PHP habilitado. Então, isso se tornou tão comum que qualquer distribuição do Apache já passou a vir com esse módulo instalado para você. Você só precisa habilitar, mas beleza. Então, aqui a gente tem uma imagem do PHP com o Apache, e com isso, se eu subo esse servidor, eu consigo acessar esse conteúdo da index, que é simplesmente um PHP info. Então, deixa eu apagar esse endereço e acessar essa index. E aqui a gente vê que o servidor, a API que está rodando isso daqui, é um handler do próprio Apache. Então, recapitulando, o Apache sobe e ele já possui embutido nele um processo do PHP. Então, se a requisição que a gente está recebendo, e aí existem as configurações do Apache, né, provavelmente a maioria aqui já fez alguma configuração num ponto .htaccess da vida, lá a gente dizia, se a requisição se a URL terminar com .php, você vai mandar essa requisição vai passar pelo módulo do PHP.
Mas o que acontece? Se a requisição não for para um código PHP, se for, por exemplo, uma imagem, a página HTML ou um JavaScript, então, nesse cenário onde a gente não precisa passar pelo PHP, ainda assim existiu o custo de ter um processo PHP rodando. Então, o nosso servidor web ele era mais pesado, ele tinha que lidar com uma parte a mais, ele tinha que lidar com processos a mais, e isso, obviamente, tem um custo. E, de novo, conforme a web foi evoluindo, esse custo foi se tornando mais relevante, esse custo foi se tornando mais determinador na performance do PHP. E aí, na época lá para o PHP 5.3, surge o PHP FPM. O PHP FPM ele nasceu fora do core do PHP, ele nasceu como um servidor de aplicações externo, vamos dizer assim, e no PHP 5.3 existiu a RFC para trazer isso para o core, para a equipe do PHP manter o PHP FPM. E essa é a antiga modernidade. Isso surgiu há não tanto tempo atrás assim, e era a forma de você lidar com o PHP, era a forma mais performática, mais moderna, mas já a gente já vai entender por que eu chamo de a antiga modernidade. Então, como eu disse, em 2010, eu deixei isso aqui para lembrar qual é a data, em 2010 veio a RFC para incorporar o PHP FPM ao core do PHP. Então, como funciona o PHP FPM? O FPM significa Fast Process Manager. E esse fast não significa só que ele é rápido. A intenção era, sim, ter a performance, mas o fast vem do protocolo que ele utiliza, que é chamado Fast CDI. Então, ele é, pelo nome, inspirado naquele CDI, o primeiro exemplo que a gente mostrou, onde um processo recebe as entradas do que vem da web, e na resposta, na saída desse processo, a gente manda na resposta HTTP. Então, é inspirado nisso. Só que a diferença é que eu não fico, a cada requisição, criando um novo processo, lendo a entrada, mandando a resposta e matando o processo. Com o Fast CDI, a gente tem um processo persistente. Então, o processo, que no nosso caso aqui é lidado pelo PHP FPM, ele inicializa o processo utilizando esse protocolo Fast CDI e ele fica esperando as conexões. Chegou uma conexão de uma requisição, ele lida com aquela requisição, inicializa os recursos, sobe seu framework, faz conexão com o banco de dados, processa e limpa os recursos. Mas o processo continua vivo. E, na época, isso fez uma grande diferença. Esse custo de criar um processo a cada requisição ou de manter isso junto do servidor web, isso foi resolvido. Porque o PHP FPM, ele é um processo separado do seu servidor web. Você tem na frente, por exemplo, um Nginx ou o próprio Apache servindo como proxy reverso. O que isso quer dizer? Ele recebe a requisição HTTP e só encaminha essa requisição utilizando um protocolo Fast CDI. Então, os dois processos são independentes, o que permite uma maior escalabilidade. Eu posso ter um servidor do Nginx e 3 do meu servidor do PHP FPM, que vai lidar com o maior número de requisições. Ou então, eu tenho poucas requisições que batem no PHP, mas eu tenho um sistema com muitos arquivos estáticos. Eu posso ter um load balancer mandando para vários outros servidores com esses arquivos estáticos. Então, isso aumenta a escalabilidade do sistema, separando as responsabilidades. Então, como isso funciona? Eu acredito que hoje esse seja o modelo mais comum, o que a gente mais esteja habituado. Então, deixa eu limpar a tela e mostrar para vocês como seria uma aplicação com PHP FPM. Eu tenho aqui um simples Docker Compose, onde eu tenho um serviço que representa aqui um servidor em PHP. Então, ele está utilizando a imagem do PHP FPM, que é basicamente o PHP com FPM habilitado, nada demais. E eu tenho o Nginx. O Nginx aqui age como meu servidor web. E eu tenho a minha configuração do Nginx fazendo, nesse caso, para toda requisição que chegar, o que ele faz é essa instruçãozinha aqui, Fast CDI Pass. Isso, quando recebe uma requisição HTTP, ele passa essa requisição utilizando o Fast CDI para o meu serviço, que aqui no caso eu chamei de PHP, mas basicamente para o meu servidor que está rodando o PHP FPM. Então, executando isso daqui, quando eu acesso aquela mesma página, ao invés de aparecer aqui o Apache, eu tenho o Fast CDI. Então, a ideia do Fast CDI, como eu disse, foi separar o seu servidor de aplicação do seu servidor web para permitir essa maior escalabilidade. E isso foi o suficiente durante bastante tempo. Só que o que acontece? Vou falar um pouquinho desse modelo de processos. O PHP FPM, ele cria alguns pools de processos, algumas listas de processos.
Então, essa lista de processos, vamos supor que seja uma lista só. Cada uma dessa lista de processos, ela pode receber um determinado número de requisições, mas sempre vai ser uma requisição por vez que cada processo lida. Dentro de cada um dos processos, enquanto você está acessando o banco de dados, por exemplo, mais nada acontece ali. Enquanto você está esperando uma requisição HTTP para um outro microserviço, mais nada acontece ali naquele processo. Então, isso traz algum gargalo, isso traz alguma espera, que é o que a gente chama de tempo ocioso no processador. Então, o processador ele fica parado em alguns momentos. E isso, durante muito tempo, não foi um problema. Como eu disse, durante muito tempo, isso foi o suficiente. Só que, mais uma vez, a web foi evoluindo, a web foi crescendo, tanto em número de requisições quanto em complexidade do que acontece, e surge a necessidade de melhorar o que a gente já tem. Então, até aqui, esse é um exemplinho de como o FastDI pode ser escalado, né? Você pode ter servidores diferentes, e isso é separado do meu servidor web. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. Até essa parte é tranquilo de entender, e esse é o comum, que a gente já está habituado. A próxima parte está se tornando cada vez mais comum, mas ainda não é tão claro para todo mundo como funciona. Então, como eu disse, os processos do PHP FPM, quando uma requisição chega, ele recebe a entrada de dados. Vamos supor que a gente está falando de uma aplicação Laravel. Chegou a requisição, o seu framework inteiro, ele precisa ser inicializado, né? O código do framework precisa ser inicializado, ele vai ler as suas rotas, vai ver suas configurações de dependências e tudo mais. E aí, vamos supor que sua requisição precisa acessar o banco de dados. Uma conexão ao banco de dados vai ser feita, ou uma conexão HTTP para um serviço externo vai ser aberta e tudo mais. Terminou essa requisição, todos esses recursos são liberados. E na próxima requisição, todo esse processo tem que ser feito de novo. Então, isso, de novo, traz bastantes custos. E uma pessoa gênio, ela pensou, o que aconteceria se eu conseguisse simplesmente não ter esse custo? Porque a ideia desse custo, a ideia de ter os processos sempre morrendo, não foi um acidente. Foi pensado para ser assim. A ideia foi ter o que é chamado de Shared Nothing, ou Share Nothing Architecture. A ideia é que você não compartilhe recursos entre uma requisição e outra, porque é um termo que eu gosto de usar, o PHP sempre respeitou a web como a web é. Uma requisição HTTP, em conceito, ela é independente de qualquer outra requisição HTTP. Se eu faço uma requisição agora e outra em seguida, são duas requisições independentes. E o PHP sempre tratou isso dessa forma. Então, o processo chegou, abriu uma conexão com o banco de dados, acabou essa requisição, eu fecho a conexão com o banco de dados. Próxima requisição, abro de novo e tudo mais. E isso tem as vantagens de que, de novo, ela respeita a web como é, de forma stateless, não existe compartilhamento de estados, e também isso sempre facilitou o desenvolvimento. O PHP sempre foi e sempre se orgulhou de ser uma linguagem acessível a iniciantes, a pequenos projetos e tudo mais. Então, se você vai colocar uma aplicaçãozinha que atende, só o seu bairro, que vai estar rodando numa hospedagem compartilhada, esses detalhes, o fato de não compartilhar estado entre uma requisição e outra, foi uma enorme vantagem, foi um enorme ponto para que o PHP se popularizasse dessa forma. Mas, com as desvantagens, a gente tem recursos que precisam ser recriados, de novo, uma conexão com o banco de dados, que eu acho que é o exemplo mais claro. A cada requisição, eu preciso abrir essa conexão de novo. Então, o meu framework ele vai se inicializar, o framework vai ser posto de pé, a cada requisição isso tudo tem que ser feito. Existem frameworks que tentam melhorar um pouquinho isso, tipo, já compilam suas rotas, já compilam o seu container de injeção de dependências, mas ainda assim existe um processo de inicialização que é pesado, então tem esse custo. E aí, de novo, um cara brabo se perguntou, mas e se eu botasse o PHP para rodar infinitamente aqui? Boto num loop infinito, num while true, e fico esperando as requisições chegarem. Vamos ver o que dá. Porque, beleza, e se der errado? Mas e se não der? Vai que dá certo. E foi nesse pensamento experimental que surgiu o React PHP. O React PHP está em versão estável desde o PHP 5.3, e a ideia do React PHP é permitir que você tenha um conceito chamado de Event Loop. Event Loop, um loop de eventos, que eu vou falar mais em breve. Mas, basicamente, o que o React PHP permite é que você tenha um servidor web escrito em PHP, que é um servidor autocontido.
em PHP, com o código, junto com o código da sua aplicação, você passa a ouvir requisições. Então, ao invés de precisar, por exemplo, de um Nginx ou de um Apache para mandar as requisições para o PHP, já é o próprio PHP que ouve as requisições. Ele abre uma porta e fica esperando as requisições. E o que isso permite para a gente? Isso permite que eu abra a conexão com o banco de dados uma vez só, por exemplo. Eu tenho uma lista de conexões, então eu iniciei o meu processo, comecei a ouvir as requisições, a conexão já está feita, a minha dependência já está configurada, o meu framework já subiu. Então isso traz essa possibilidade. Então, um servidor autocontido é basicamente eu, em PHP, ou na linguagem que a gente estiver falando, eu criar o próprio servidor web. E isso, com o React PHP, ou com outras ferramentas que eu vou citar, isso permite algumas coisas que, sem eles, ou antes deles, seriam muito mais difíceis. Não seriam impossíveis, mas eu teria que fazer um esforço absurdo para conseguir com PHP. Por exemplo, comunicação em tempo real, criar um servidor de WebSocket. Antes do React PHP, seria muito trabalhoso ao fazer isso com PHP. Tanto é que as soluções mais populares para servidores de WebSocket não são em PHP, por causa da natureza stateless. Mas, com essa ideia de um event loop, de algo que fica rodando para sempre, como o React PHP, a gente consegue ter comunicação em tempo real. A gente consegue receber um número de requisições muito maior, porque eu não tenho essa comunicação utilizando protocolos diferentes, eu não tenho o processo subindo e morrendo toda hora, eu tenho um processo recebendo todas as requisições que chegam. E o diferencial é esse terceiro ponto, que diversas operações de I/O, elas podem ser feitas de forma assíncrona, de forma concorrente. O que isso quer dizer? De novo, o exemplo do processador ocioso. Chegou uma requisição, eu preciso acessar o banco de dados, ou então eu preciso fazer uma requisição para um serviço externo. Enquanto a gente espera essa consulta no banco de dados voltar, ou essa requisição para um servidor externo voltar, eu posso ir fazendo outras coisas. Então, eu inicio minha query e continuo rodando outros códigos. Por exemplo, tratando outra requisição, executando uma outra query, iniciando um outro processo. Então, eu consigo ter tarefas acontecendo de forma concorrente. Não acontecem de forma paralela, ou seja, não são ao mesmo tempo que elas estão acontecendo, mas acontecem de forma concorrente. Então, isso elimina aquele tempo ocioso, o tempo em que o processador não está fazendo nada. Então, isso garante que a gente tenha um uso mais inteligente dos recursos através do Event Loop. Então, basicamente, um Event Loop, como ele funciona? Ele vai ouvir a conexão, nesse caso aqui de um servidor web, né? Eu vou ouvir uma requisição. Eu tenho um loop infinito, basicamente, fica rodando. E aí chegou uma conexão, eu vou realizar o processamento daquela requisição, eu preciso ir no banco de dados, eu inicio essa consulta e continuo no meu loop. Eu não espero a consulta voltar. Então, eu vou tratando outra requisição, eu inicio outra consulta, inicio uma outra chamada HTTP para outro serviço ou coisa do tipo. E a cada iteração desse loop, a cada rodada desse meu while true, por exemplo, eu verifico, opa, aquela minha query está pronta, ela já voltou? Ainda não? Então, vou continuar executando aqui. Já voltou? Então, eu termino o processamento dessa requisição. Então, essa é a ideia de I/O não bloqueante. Então, vou mostrar um exemplinho de um servidor que a gente pode escrever com React PHP. Então, eu tenho aqui um servidor autocontido. E repara que nos exemplos anteriores, eu tinha ou um Nginx ou um Apache configurados. Aqui, eu só tenho HTTP, eu só tenho PHP. Se vocês veem esse meu script que eu vou rodar, ele só inicia PHP. Ele não sobe um servidor web. Então, eu vou entrar aqui nesse container. Eu preciso interromper o outro, né? Vocês provavelmente podiam ter me avisado. Se o live code não tiver nenhum problema, não é live code, né? Beleza. Agora, teoricamente, tudo certo. Eu consigo subir o meu container. Então, eu estou dentro de um container só tem PHP. Eu não tenho um servidor web. Eu vou rodar esse meu código em PHP aqui. De novo, ele está utilizando o React. E o que ele faz? Ele simplesmente recebe, eu estou configurando para receber uma requisição e devolver um hello world. Só que esse app run, ele inicia um loop infinito, então dessa linha aqui a minha aplicação não passa. Ela fica parada ali num loop infinito, ouvindo as requisições. Chegou uma requisição, por exemplo, para barra, ele vai executar a função, ele vai executar meu controller e tudo mais.
E aqui dentro, como isso está dentro de um event loop, utilizando as ferramentas certas para, por exemplo, me conectar a um banco de dados, eu tenho acesso a esse I/O não bloqueante. Então, eu inicio uma consulta no banco de dados, mas não preciso ficar esperando ela. E aí, para quem já trabalha com JavaScript, por exemplo, o React PHP traz a possibilidade de você ter promises, que não necessariamente são coisas boas, mas existe a possibilidade de utilizar. Então, é um códigozinho PHP bastante simples. Quando eu acesso, eu tenho lá o meu Hello World. Só que o que acontece? O PHP, de novo, ele sempre foi famoso, ele sempre se orgulhou de ser simples para iniciantes, de ser direto ao ponto. Então, o fato dele ser uma linguagem, entre aspas, interpretada, facilita nisso também. Eu estou executando meu código, modifiquei alguma coisa, eu abro meu navegador e atualizo, e já está tudo lá. Eu não preciso recompilar, reiniciar servidor, nem nada do tipo. Só que com esse cenário, se eu mantiver aqui o servidor de pé, e eu acesso, acho que eu estou no mesmo lugar, eu acesso aqui a minha index e modifico esse conteúdo, por exemplo, eu vou trocar o O por um 0. Modifiquei o conteúdo, modifiquei minha aplicação, adicionei uma funcionalidade nova. Quando eu acesso, essa funcionalidade ainda não está lá. Eu posso atualizar, eu ainda não consigo ver essa mudança. Por quê? O meu servidor, ele subiu, ele inicializou todo o meu código. O meu framework já subiu, minhas conexões com banco de dados, minhas dependências, tudo já está configurado. Então, o código está rodando. Eu não interrompi, eu não estou executando de novo o meu código quando eu acesso essa requisição. O código já está rodando, já está carregado em memória, já está compilado, já está pronto para ser executado. Então, quando eu faço essa requisição, eu estou acessando a minha versão antiga do código. Então, para isso, para a gente conseguir, utilizando esse tipo de ferramenta, ter as alterações no código, eu preciso, de alguma forma, reiniciar o servidor. Então, interrompi o servidor, subi de novo, agora eu tenho lá o meu 0 aparecendo. Obviamente, eu não vou precisar fazer isso de forma manual, toda vez ir lá, matar o servidor, subir de novo. Existem ferramentas que ficam escutando, que ficam observando os seus arquivos. Algum arquivo foi modificado? Vou reiniciar o servidor automaticamente. Mas essa necessidade existe, meus servidores precisam ser reiniciados. E o que acontece? O React PHP foi uma grande... trouxe muitas funcionalidades para o PHP, ele foi uma grande revolução para o ecossistema. Só que tem um problema bastante chato com esse tipo de ferramenta. Tanto o React PHP, quanto o AMP PHP, que são ferramentas desse tipo, que provém para você um event loop, para que você tenha I/O não bloqueante, para que o poder desse tipo de ferramenta seja realmente notório, você precisa utilizar códigos específicos, componentes específicos, para realizar tarefas do dia a dia. Por exemplo, se eu vou me conectar ao banco de dados, a gente utiliza normalmente o PDO para se conectar. Seja utilizando o Eloquent, Doctrine ou qualquer outro ORM por baixo dos panos, o PDO é a forma da gente se conectar a um banco de dados com PHP. E o PDO, ele é, por natureza, bloqueante. O que isso quer dizer? Quando eu mando uma query para o banco de dados, ele faz com que o PHP espere, o processo fique esperando essa query voltar. Então, isso dentro de um event loop acaba com o propósito de ter um event loop, porque eu vou bloquear o meu loop, ou seja, outras requisições não vão ser tratadas, e eu acabo voltando para aquele cenário igual ao PHP FPM, eu perco essas vantagens. Então, para eu ter essas vantagens, eu utilizo clientes específicos do React PHP. Então, eu vou acessar o banco de dados, eu não uso o PDO, eu uso um serviço de conexão ao banco de dados que o React PHP fornece. Eu vou fazer requisições HTTP, eu não uso o curl ou o FileGetContents, eu utilizo um cliente HTTP do React, que é feito para ser não bloqueante. Só que isso traz uma certa dor, traz um certo trabalho a mais. Eu preciso mudar todo o ecossistema que eu já conheço, eu não posso utilizar meus ORMs, meus frameworks já conhecidos, porque nenhum desses códigos é feito pensando em I/O não bloqueante. E para resolver esse problema, existe o Swole, que o Léo, não sei se ele já está aí, mas o Léo é uma das pessoas no Brasil, ou a pessoa no Brasil, que mais fala sobre Swole, então não vou nem me atrever a entrar em detalhes sobre Swole, mas super recomendo que sigam ele para conhecer melhor. Mas o que é o Swole? Super simplificando, é uma ferramenta que te dá um event loop no PHP também. Então, o Swole é uma extensão do PHP, não é um componente escrito em PHP, é uma extensão escrita em C, que faz com que o seu PHP possa rodar com o event loop. Ele te fornece um event loop.
E ele tem algumas diferenças do React PHP. A primeira diferença, hoje em dia o React PHP também tem, mas o Suoli já nasceu com corrotinas. O que isso quer dizer? Ao invés de ter promises, ao invés de ter uma interface diferente para lidar com código não bloqueante, ele já utiliza uma forma mais amigável que faz com que o código pareça normal, entre aspas, que pareça um código bloqueante. Então, eu não preciso mudar a minha forma de programar, eu não preciso ter promises, eu não preciso ter futures ou coisa do tipo. Então, isso é um dos diferenciais do Suoli. E o outro, que eu acredito ser o principal, é um conceito chamado hooks. O que são os hooks do Suoli? Como ele é uma extensão, ele não é um componente PHP, ele tem alguns superpoderes, ele tem algumas funcionalidades a mais, ele tem possibilidades a mais. Então, o Suoli, ele te permite, ele faz por baixo dos panos, como se fosse um monkey patching, como se fosse uma substituição, uma sobrescrita das suas funções. Então, por exemplo, o curl, o file get contents, o PDO, com o Suoli, se você habilitar esses hooks, eles se tornam não bloqueantes. Então, você está rodando sua aplicação Laravel, sua aplicação Symfony, utilizando o Suoli como servidor, o seu ORM, o Doctrine, o Eloquent, que se conecta ao banco de dados com o PDO, ele pode ser não bloqueante. Quando a gente faz um select utilizando o PDO dentro do Suoli, ele vai dizer, olha só, manda esse pedido, manda essa query para o banco de dados, mas não espera a resposta. Continua executando o seu loop aqui. Coloca isso aqui numa fila e depois a gente vê se está pronta, se essa query já voltou, se essa requisição já voltou. Então, ele faz com que o código em PHP que a gente já conhece hoje em dia, PDO, curl, file get contents, acho que até SOAP dá para fazer, de forma assíncrona. Então, isso permite coisas como, por exemplo, você tem sua aplicação Laravel. Sua aplicação cresceu a ponto de precisar de muitas requisições mesmo. Então, I/O assíncrono vai te ajudar, vai fazer com que você consiga tratar um número mais interessante de requisições. Você coloca o Suoli na frente, como seu servidor web, né, como sua forma de executar o PHP, e roda a sua aplicação Laravel, como ela sempre rodou. Você vai precisar ter algumas preocupações a mais, por exemplo, no seu container de injeção de dependência. Se você está criando um singleton, uma instância que quando você pede determinado serviço, sempre vai ser a mesma instância, isso vai ser compartilhado entre requisições. Então, você precisa ter algumas preocupaçõezinhas a mais, mas já existem componentes que cuidam dessa preocupação dentro do framework. Então, o framework já cuidou disso para você. No caso do Laravel, é o Octane. Você coloca o Octane na frente e roda a sua aplicação Laravel com o Suoli. No caso do Symfony, tem um Symfony Runtime. No caso do Laminas, tem o Measure Suoli. Então, existem componentes, existem pacotes que já te permitem colocar o Suoli na frente e rodar a sua aplicação como você conhece, sem que você precise mexer no código. E era um detalhe que eu queria ter colocado no slide, mas, obviamente, não sou uma pessoa muito bem planejada. Existe, eu não sei quão recente é, mas eu não conheço há muito tempo, quando eu criei a palestra eu ainda não conhecia. Existem frameworks que são criados em cima do Suoli. O que isso quer dizer? O Laravel, o Symfony, o Laminas, são frameworks que foram criados pensando no modelo tradicional do PHP. E o Suoli permite que você execute essas aplicações com bons ganhos, com grandes ganhos. Só que existem frameworks que foram criados já com corrotinas em mente, já com essas funcionalidades de I/O não bloqueante em mente. Então, isso traz ganhos ainda maiores. Então, um dos frameworks que eu mais ouço falar, principalmente pelo Léo, é o HyperF. O HyperF é um framework que tem a experiência de desenvolvedor é parecida com a do Laravel, ele se inspirou muito no Laravel, só que ele já é feito para rodar em cima do Suoli. Então, você tem uma experiência muito semelhante à do Laravel, com uma performance muito maior. Inclusive, maior do que comparando com o Laravel rodando em cima do Suoli, utilizando o Octane. Porque como o framework já foi todo montado pensando em corrotinas e I/O não bloqueante, ele consegue fazer mais otimizações, ele consegue utilizar ainda melhor os recursos que a máquina oferece. Então, basicamente, essa forma de executar PHP por isso eu chamei o PHP FPM de a antiga modernidade, porque isso é o que há de mais interessante, é o que você tem de mais performático para executar o PHP. Existe a discussão se você sempre deveria fazer dessa forma. Eu acho que nem todo mundo vai precisar de I/O não bloqueante. Porque, de novo, quando você tem I/O não bloqueante, quando você tem um event loop e você tem estado na sua aplicação, você passa a ter algumas preocupações a mais.
Muitas dessas preocupações já são resolvidas por ferramentas como o Octane ou Symfony Runtime, mas outras não. Se por algum motivo você usa variáveis globais no seu sistema, essa variável vai ser compartilhada entre requisições. É isso que você quer? Se você utiliza Singleton, isso vai ser compartilhado entre requisições. Então, nem todo mundo precisa de uma ferramenta como Soli, como React PHP, mas para os cenários, para os códigos que precisam, é uma ferramenta que hoje já está mais do que madura. E você não tem uma curva de aprendizado enorme para passar a utilizar Soli. Para entender como Soli funciona por baixo dos panos, eu diria que é uma curva de aprendizado relativamente complicadazinha. O ponto é, você não precisa entender como um event loop é feito para utilizar. Quem aí já utilizou... Pode levantar a mão. Nesse momento ninguém vai brigar, não. Quem aí já utilizou Node na vida? O Node, mesmo que a gente não saiba como escrever um event loop, o Node roda com o event loop. A gente não precisa saber escrever o event loop, certo? Então, com o Soli, a ideia é a mesma. Você não precisa escrever seu event loop para poder utilizar. Você tem o event loop, você tem I/O assíncrono, você tem toda a performance que isso traz, sem precisar de toda a complexidade. E com os hooks do Soli, você tem PDO de forma não bloqueante, você tem curl de forma não bloqueante. Então, todo o seu ecossistema continua sendo utilizável de forma não bloqueante. Eu deixei aqui algumas referências, e como eu sou narcisista, todas as referências são minhas mesmas. Mas esse primeiro vídeo foi uma das inspirações para eu iniciar essa palestra, que é explicando um pouco melhor como a web funciona, o que é o HTTP, fazendo uma requisição com Telnet. Então é interessante para a gente entender um pouquinho melhor a web em si. Esse segundo, aí eu fiz quase bem rudimentar, da pior forma possível, um mini event loopzinho com PHP puro, sem nenhuma biblioteca externa. Então, mostrando como você pode, por exemplo, ler vários arquivos de forma assíncrona. Então, isso é um passozinho, é interessante para você entender como ferramentas como React PHP ou Soli funcionam por baixo dos panos. De novo, você não precisa saber isso para utilizar, mas eu, Vinícius, sempre acho interessante entender como as coisas são feitas. A explicação do que são corrotinas, e um spoiler, uma corrotina é uma função que pode ser interrompida. É basicamente isso. Não é nada de outro mundo. Existem nomes para definir corrotinas que, na minha opinião, deixam o assunto mais complexo, como green threads, sendo que corrotinas não são threads, elas não criam paralelismo. Então, corrotinas basicamente são funções que podem ser interrompidas, e isso no Soli é utilizado para você, por exemplo, fiz uma query no banco de dados, não fique esperando, interrompe essa função e vai executando o nosso loop. E no final, um post que inspirou essa palestra, que é basicamente mostrando toda essa história de como o PHP era executado com CGI até chegar hoje nos servidores autocontidos. Então, por um milagre, eu terminei a tempo de recebermos perguntas. De novo, peço encarecidamente que vocês mandem um feedback sincero. De novo, o certo é biscoito, então se alguém escrever bolacha no formulário, a amizade fica enfraquecida. E fico aberto para perguntas. Muito obrigado. Salva de palmas aí pro Vini, pessoal. Caraca, hein? Quem gostou faz barulho. Ou gostaram ou é muita pressão, né? Falsidade, né? É falsidade que diz. Pessoal, perguntas, vamos lá. Manda as perguntas braba aqui já. Aqui, ó, na frente. Vamos que. Aqui, ó. Vamos que. Você também de casa que tiver... Pô, nem deu oi pra câmera. Manda aí, no online. Nem deu oi pra câmera. Oi, pessoal de casa. E aí, garoto, tudo bem? Ó, grande palestra. Acho que, para mim, por exemplo, que quem programa o primeiro elogio, né? Cara, eu programo há 20 anos com PHP. E eu acho que essa molecada não faz ideia do que... Inclusive, boa pesquisa, porque você, da nova geração, você veio depois de mim e ainda pesquisou. A lição de casa foi feita com sucesso. Porque eu tô com 20 anos programando em PHP, cara, realmente, a gente passou por tudo isso. Passou por uma fase pesada de PHP, que era hoje em dia era tudo mato mesmo, quando a gente começou. E, cara, a minha pergunta é assim, qual é o benefício e a comparação de você usar um React PHP e um Soli, né, comparado com o que a gente já tem, por exemplo, Opcache. Porque o Opcache, o que ele faz? Né? Claro que você deve conhecer também. Né? Ele já pré-compila o PHP, está lá compilado, você gerou uma nova versão, você limpa o Opcache e roda. Porque eu comecei a usar muito o Opcache com o WordPress. Porque o WordPress é uma carroça. Eu amo o WordPress. Né? Meu ganha-pão. Mas, assim, ele é uma carroça, porque ele tem muita conexão com o banco, muita coisa. Então, o que acontece? Para você evitar aquele monte de carregamento de plugin, de tema, de Caramba 4, a gente começou a usar o Opcache e um Varnish também atrás.
para carregar conteúdo estático, tipo a home, por exemplo. Porque a home é gerada de tempo em tempo, é muito raro você regenerar uma home. Então, eu queria saber qual é a comparação, se ele ainda tem algum benefício ou se eles estão assim, pau a pau. Entendeu? O Opcache com um React ou um Swole. Então, ótima pergunta, mas na verdade eles não são comparáveis. Por quê? O Opcache, o que ele faz, quando você executa o PHP num processo normal, quando você executa o PHP num processo, entre aspas, normal, o que o interpretador faz? Ele lê o seu código, ele tokeniza, avalia a sintaxe. Estando tudo certo, ele compila o seu código PHP para opcodes, né, o famoso bytecode. Então, ele compila para uma linguagem intermediária e depois executa. O Opcache, ele só tira esse trabalho de compilar. Mas o seu código, o seu processo ainda vai nascer e morrer, sua conexão com o banco de dados ainda vai ser refeita, o seu framework, a cada requisição, ele vai ter que subir em memória de novo, você continua tendo o seu código todo bloqueante. Então, o seu código ele não fica executando quando você tem o Opcache. O Opcache ele só já deixa ele compilado, mas para ser executado de novo toda vez. Então, vamos botar o exemplo do WordPress. A cada requisição, o WordPress tem que subir todo. Todo o framework, todo o CMS precisa subir a cada requisição. Com o Swole na frente, eu não sei se já existe, provavelmente existe, mas não sei se tem integração do Swole com o WordPress. Supondo que consiga fazer de forma tranquila, o WordPress foi carregado, a parte que já lida com sua conexão com o banco de dados e tudo mais, isso foi carregado na hora do servidor subir. E a cada requisição, isso está rodando. Não é que já está compilado, está executando. Então, você só precisa fazer a query, ao invés de se conectar com o banco de dados. E, além disso, enquanto uma conexão com o banco de dados, enquanto uma query é realizada, outras requisições podem ser tratadas. Já no modelo bloqueante, um processo só lida com uma requisição. Porque enquanto está indo no banco de dados ou fazendo uma chamada HTTP, o processador tem que ficar esperando, que é o estado ocioso do processador. Já o Swole, ou React PHP, ele elimina esse estado ocioso. Então, ele faz com que o processador sempre esteja trabalhando. Estou esperando uma query voltar, recebo outra requisição. Estou esperando essa requisição aqui ser processada, faço uma chamada HTTP. Então, ele consegue sempre estar fazendo coisas de forma concorrente. E isso, em questão de performance, traz ganhos muito grandes mesmo. Para quem, caso a galera de casa não tenha ouvido, ele perguntou se com o Swole os plugins do WordPress já seriam carregados originalmente. Eu não conheço se já existe uma integração feita, mas se o seu plugin exige que algo seja inicializado, sim, seria possível você já inicializar todo o código do seu plugin e na hora da requisição só chama a função que já carregou tudo, já leu os arquivos de configuração e tudo mais. E o Swole ele permite que você tenha um conceito, eu nem citei, acho que estava escrito, mas eu não falei, de ter um pool de conexões. Ou seja, eu preciso acessar o banco de dados. Eu abro 10, 100 conexões com o banco e deixo elas abertas, sempre. Chegou uma requisição, eu pego uma dessas conexões que estiver disponível, faço a query. Terminei, devolvo. Então, não fico abrindo conexões, eu deixo as conexões sempre abertas. Então, isso também aumenta a performance. E ao longo do evento vai ter mais palestras que vão tratar, né, sobre Swole e tal. Isso, é verdade. Tem mais palestras sobre o assunto e a galera pode entrar mais a fundo e explicar melhor. É uma pergunta aqui que eu acho que nunca fizeram, mas é uma recorrente pra caramba. Guilherme Cardoso, obrigado aí do online. Por que o PHP tem fama de ser a linguagem ruim e cheia de gambiarra? Então, como eu disse, o PHP ele é uma linguagem que sempre se orgulhou de ser amigável a iniciantes. E muitos projetos, muitas startups surgiram com pessoas que nem são devs, pessoas que não são desenvolvedores, só que elas viram ali como resolver um negocinho, pesquisava como fazer aquilo e fez com o PHP, que era uma linguagem amigável. Qualquer hospedagem compartilhada você conseguia botar um sistema PHP de pé. Então, tendo muitos sistemas sendo feitos dessa forma, você naturalmente teve sistemas feitos com menos qualidade. E, além disso, esse é um dos principais motivos, na minha opinião, mas tem um outro fator, que PHP é muito utilizado, tem muitos sistemas no PHP. Então, se você pega em números absolutos, naturalmente também vai ter muita coisa ruim feita. Mas também tem muita coisa boa, tem muita coisa feita de forma muito profissional. Então, essa fama se surgiu pelo fato de, como era muito fácil trabalhar com PHP, na época a competição era PHP, Java e um pouquinho de ASP.
Então, essa ASP e Java, linguagens compiladas, mais restritas, PHP era muito fácil. Então, qualquer pessoa, por menos que tivesse conhecimento, conseguia botar o seu projetinho no ar e empresas foram criadas com isso. Então, o PHP permitiu que você fizesse muitas coisas. E você consegue ainda fazer muita besteira com PHP, mas você também consegue fazer muita besteira com qualquer linguagem. Então, a fama se veio muito provavelmente, eu acredito que seja isso, devido à facilidade de uso e muitas pessoas que nem programadores são, criando seus sistemas, criando suas startups em cima dele por causa da facilidade. Show demais. Manda uma pergunta daqui? Uma pergunta ali. Vai ser mais uma daqui, mais uma do online, e daí a gente fecha. Vai. Qualquer coisa, quem não tiver tempo de perguntar, pode me procurar depois, tá? Aqui não teve lá? Então lá, ó. Rapidão. É uma aqui, uma online. Foi lá. Depois, gente, o Vini ele veio pra cá. A gente falou, Vini, você vai ficar os 2 dias. Ele vai ficar os 2 dias. Então, perturba ele na hora do coffee. Pode perguntar, gente. Ou depois no Happy Hour também. Você do online, infelizmente, no Happy Hour não vai poder, mas perturba também. Galera do online pode me chamar no Telegram. Qualquer lugar, né? Ou no meu pessoal, C. Vinícius S. Dias, ou no meu canal, Dias de Dev. Tudo no Telegram, só chamar lá. Aí, já manda a pergunta aí. Opa. Vinícius, primeiramente, parabéns pela palestra, cara, foi incrível. São 2 perguntas que eu tenho sobre o React PHP. Primeiramente, qual que está sendo a adesão da comunidade, das empresas ao React PHP? E sobre a utilização dele, o que eu posso fazer com ele? Por exemplo, eu posso meter o louco, colocar ele dentro de um monolito, uso ele para microserviço, ou existem coisas que devem ser específicas para fazer com ele? Hoje eu vejo uma adesão muito maior ao Swole do que ao React PHP, por exemplo, por conta das vantagens que o Swole traz, como eu comentei, dos hooks, da interface. Hoje em dia o React PHP também tem coroutinas. Mas o React PHP, além dele ter sim uma adesão interessante, existem empresas utilizando. Em um dos meetups do PHP Rio, eu ouvi histórias de sistemas rodando com React PHP. Mas, além disso, tem componentes que por baixo do pano utilizam React PHP também. Então, o React PHP ele é feito de diversos componentes. Então, ele tem um componente principal, que é o de Event Loop, ele tem um componente de cliente HTTP, ele tem um componente de servidor HTTP, ele tem um componente de acesso a arquivos. Então, alguns outros componentes utilizam React PHP por baixo dos panos. Sobre o que você pode fazer com ele, qualquer aplicação que você já faria com PHP, você pode fazer, tanto com React PHP quanto com Swole, e mais, por exemplo, aplicações que demandam comunicação em tempo real. Se você precisa criar um servidor de WebSocket, se você for fazer na mão, vai ser um trabalho absurdo. Você vai ter muito trabalho mesmo e muito provavelmente não vai ficar bom. Já com ferramentas como React PHP ou Swole, como o servidor fica rodando, você tem essa possibilidade de ter a conexão aberta. E como tem I/O assíncrono, você pode outra requisição pode mandar uma mensagem para essa que já está aberta com o WebSocket. Então, eventos além da requisição podem chegar no seu código e fazer com que você mande mensagens para o cliente. Então, recapitulando, existe uma certa adesão, mas eu vejo muito mais o Swole sendo adotado. Inclusive, tem uma empresa que tem palestrantes participando que utilizam o Swole. Tem um e-mail não lido aqui de pessoas falando sobre o Swole que usam na empresa. Então, eu vejo mais a adesão do Swole do que do React PHP. E você pode fazer literalmente qualquer aplicação com eles. Se você conseguiria fazer com PHP normal entre aspas, você conseguiria fazer com React PHP e Swole sem problema, e mais. Consegue fazer mais com elas também. Pode ser monolito, pode utilizar com microserviços. Por exemplo, o HyperF, que é esse framework que roda em cima do Swole, ele tem muitas ferramentas já pensadas em microserviços. Circuit breaker, esse tipo de coisa. Mas nada te impede de ter uma aplicação monolítica rodando com o Swole. Por exemplo, você tem um Laravel ou um Symfony, que é a sua aplicação MVC, com Vue, tudo junto. Você roda com o Laravel Octane, com o Symfony Runtime, e isso coloca o Swole na frente da sua aplicação. Inclusive, com o Symfony Runtime, você pode, inclusive, rodar com o React PHP, sua aplicação também. Perfeito, Show obrigado, demais. hein? Pessoal, última pergunta aqui, rapidão, tá? É mais ou menos essa ideia de, tipo assim, por que o PHP, ele é uma linguagem muito fácil, né? Para a pessoa que está começando. Só pegar aqui certinho a pergunta do Patrick aqui. Peraí. Então, vou falar que o PHP é uma linguagem simples e para usuários iniciantes, como você já falou, né, Patrick Medeiros? Qual a dica daria para pessoas iniciantes começarem com o PHP, ao invés de outra linguagem? Dica para iniciante. É uma pergunta sempre difícil, porque esse momento que a pessoa está começando,
eu fico sempre receoso de indicar para o caminho errado e me sentir responsável pelo que essa pessoa pode fazer com a carreira. Mas o que eu tento passar de dica é tentar, dentro do possível, a gente sabe que é difícil, mas tentar equilibrar o que é pedido pelo mercado e fundamentos que não necessariamente ficam bonitinhos no seu currículo. Por exemplo, o mercado exige hoje que você saiba algum framework, seja Laravel, seja Symfony, seja Laminas, você precisa conhecer esse tipo de ferramenta que facilita o desenvolvimento. Mas, em contrapartida, se você não tem conhecimentos de base, de design de código, de princípios, de orientação a objetos, esse tipo de coisa, se você não tem uma boa base, você vai ficar muito amarrado, você vai ficar muito engessado e não vai conseguir crescer. Então, se eu puder dar uma dica, é tentar manter um equilíbrio entre o que é pedido pelo mercado, como tecnologias atuais, frameworks e tudo mais, e princípios de base, como design de código, orientação a objetos, esse tipo de coisa. Então, tentar manter esse equilíbrio, obviamente, dentro do possível. Poxa, eu preciso de um emprego, estudo o que aquela vaga está pedindo. Depois você corre atrás do prejuízo. Mas tentar manter esse equilíbrio. Show demais. Pessoal, salva de palmas pro Vini. Valeu demais, Vinícius. Obrigado de coração aí. Show demais.